Fala, desenvolvedor, beleza? Esse vídeo aqui é um pedaço de um vídeo muito maior que você pode estar assistindo clicando no cardzinho aqui ou aqui, eu nunca acerto o lugar onde fica, ou no link na descrição, então você consegue assistir essa aula completamente, tá? A gente vai falar sobre tipos de dados. Dentro da linguagem C e da linguagem Java também, nós trabalhamos com 8 tipos de dados primitivos, tá? São eles: byte, short, int, long, float, double, char e boolean. Esses tipos de dados são para poder você conseguir armazenar valores na memória RAM do seu computador, as chamadas variáveis. Para que servem as variáveis? Variáveis servem para que você consiga salvar valores e resultados de operações que você faz na memória do computador para que depois você consiga estar resgatando esse valor da memória e estar utilizando em outras operações. Então, quando você for trabalhar com os tipos primitivos, né, os tipos de dados dentro da linguagem de programação, algoritmos, lógica de programação, você vai ter que trabalhar com alguns tipos de dados. Esses tipos de dados falam para o computador qual é o tipo de valor que você vai ter que colocar na memória do computador. Então, você precisa sempre estar representando ele por esses nomes que vocês estão vendo aqui, onde está escrito o tipo. Então, quando você vai criar a variável, você fala para o computador: olha, essa variável é desse tipo aqui e ela aguenta, né, e ela suporta esse range de número. Então, vamos supor que eu crie uma variável chamada idade, onde eu vou armazenar a idade de uma pessoa. Dentro dessa variável, eu posso armazenar, por exemplo, se ela for do tipo byte, números de menos 128 até mais 127. Então vamos supor que a pessoa aí tenha, né, os seus 100 anos, né, a média aí de vida do ser humano é de 80 anos, 85. Então, basicamente, o tipo byte seria o suficiente para poder estar criando essa variável. Mas você vai ver muito aí nos exercícios, alguns professores e alguns autores falando do tipo inteiro, né, que é o tipo int. Então você vai ter um intervalo muito maior para você poder estar armazenando. E isso aqui acaba consumindo mais recursos da sua máquina, mas não necessariamente é ruim. É uma garantia que você vai ter de que o computador vai sempre ter um espaço suficiente para poder estar trabalhando com o tipo inteiro. Então você vai criar uma variável, geralmente nos seus exercícios, do tipo inteiro, para poder não ter esse problema aí de você, não tá dando erro aqui porque faltou espaço, faltou range, né, para você poder colocar mais e mais números aí. Então, geralmente você vai ver o tipo inteiro aí. E se o tipo inteiro for muito pequeno para o que você vai utilizar, o que eu duvido muito, você ainda tem a possibilidade de utilizar o tipo long, que é muito maior ainda do que o tipo inteiro. Então, quase nunca você vai utilizar o tipo long. Vamos dizer aí que o tipo int está bem equilibrado e resolve a maioria dos problemas que você for resolver na parte de programação. Depois você vai trabalhar com números reais, né, do tipo de precisão flutuante, né, que é o tipo float. Tipo float são números reais fracionados, como por exemplo valores de dinheiro, valor de altura, peso que vai em casas decimais como 3,40, 1,80 de altura, 1,60 de altura. Você trabalha com números reais do tipo flutuante, que a gente chama, né? Por isso o nome da variável aí do tipo float, que são números fracionados, tá? E você consegue estar utilizando aí. Caso você precise de uma precisão maior do que o float, você tem o tipo double, que é igual ao tipo int, que tem o seu long para poder ter muito mais range de espaço. Você vai ter o tipo double, que vai ter muito mais espaço para você poder estar armazenando. Depois nós temos o tipo char, que é para trabalhar com caracteres. Você vai utilizar um único caractere, A, B, C, D. Já o string, que a gente vai ver na linguagem Java futuramente aí, nessa sequência de aula, você vai ver que você consegue combinar vários caracteres e formar uma palavra e salvar numa variável do tipo string, tá? Mas na linguagem C, você acaba não trabalhando com esse tipo de string, porque é uma linguagem que ela foi focada nos computadores anteriores, aqueles computadores mais fracos, que você não podia ficar criando palavras grandes para poder colocar na memória, porque o computador era muito mais fraco do que nós temos hoje. Já a linguagem Java, já é uma linguagem mais moderna, vamos assim dizer, você consegue trabalhar com strings e salvar palavras e frases formadas ali do tipo string, tá? E também tem o tipo boolean, que é para você colocar aí verdadeiro ou falso, tá? Também você utiliza aí para poder estar fazendo validações de operações, se é verdadeiro, se é falso, para você poder entrar em loops, coisa que a gente vai estar vendo futuramente, tá?